Jesus e as mulheres, né? O que o Evangelho de Lucas quis nos revelar. Quando nós abrimos o Evangelho de Lucas, nós percebemos algo diferente logo no início, né? Não é apenas um relato histórico bem organizado, mas Lucas ele escreve com intenção, com cuidado, com uma certa sensibilidade. Ele não está apenas contando o que Jesus fez, ele está mostrando quem que Jesus é. E uma das marcas mais fortes desse evangelho é a forma como Jesus ele se relaciona com as mulheres. Para nós entendermos isso, nós precisamos primeiro entender o contexto histórico, né? No judaísmo do primeiro século, a mulher ela ocupava uma posição que era extremamente limitada na sociedade. Em muitos círculos religiosos, as mulheres elas não podiam estudar a Torá, não podiam testemunhar em tribunais. Em alguns casos, elas eram vistas mais como propriedade do que como pessoas plenas de dignidade, né? Então a oração tradicional de alguns judeus dizia assim: bendito seja, Senhor, porque não me fizeste gentil, escravo ou mulher. Então isso revela o clima cultural da época. E é nesse cenário que então Jesus aparece, e ele não apenas ensina as coisas novas, mas ele vem e rompe estruturas. E Lucas, sendo um gentil, né, um não judeu, ele sendo médico, homem instruído, né, então ele observa algo que muitos ignoraram. Jesus ele não tratava mulheres como a sociedade tratava. Ele falava com elas, caminhava com elas, restaurava suas histórias, devolvia dignidade e, mais do que isso, ele incluía mulheres no centro do agir de Deus. Então, veja só, por exemplo, o início do Evangelho de Lucas. Lucas não começa com um grande discurso público de Jesus. Ele começa com mulheres, Isabel, Maria, Ana. O nascimento de João Batista e de Jesus é envolto por mulheres cheias do Espírito Santo, profetizando, adorando, cantando. O Magnificat de Maria não é um detalhe poético, é um cântico teológico profundo, cheio de referências às promessas de Deus. E Lucas está dizendo desde o início, Deus está falando através de quem a sociedade não escuta. Então, ao longo do ministério de Jesus, nós vemos que isso se intensifica. Lucas ele registra encontros que os outros evangelhos não detalham da mesma forma. Jesus ele ressuscita o filho da viúva de Naim. Aquela mulher ela não perde apenas um filho, ela perde o sustento, ela perde o futuro, a proteção social. E Jesus vê a sua dor, se compadece e age. E ele não toca apenas o caixão, ele toca a estrutura de injustiça que condenava aquela mulher à miséria. Então Lucas também, ele vem e faz questão de mostrar que as mulheres caminham com Jesus. Nós vemos lá em Lucas 8, nos diz que várias mulheres acompanhavam o ministério e sustentavam Jesus e os discípulos com seus recursos, né? E isso é revolucionário. Elas não eram apenas beneficiárias do milagre, elas eram participantes da missão. E aí Jesus também entra na casa de Marta e Maria, né? Enquanto Marta se ocupa, a Maria se assenta aos pés de Jesus, uma posição típica de discípulo. E quando Marta questiona, Jesus não repreende Maria por, digamos, ultrapassar os limites culturais. Não, ele afirma, Maria escolheu a melhor parte. E, em outras palavras, Jesus ele valida o discipulado feminino. Então Lucas também registra a cura da mulher encurvada há 18 anos. Jesus a chama de filha de Abraão. E esse título é poderoso, porque nunca antes uma mulher havia sido chamada assim nas Escrituras. E Jesus apenas está dizendo, ela é herdeira da promessa, ela é digna, pertencente à aliança. E quando nós chegamos ao caminho da cruz, quem que está ali? Mulheres. Enquanto muitos discípulos fogem, Lucas registra mulheres chorando, seguindo, permanecendo. E após a ressurreição, quem que recebe o anúncio primeiro? Mulheres. Maria Madalena e as outras mulheres são as primeiras testemunhas do Cristo vivo. Então algo que culturalmente nem faria sentido inventar, já que o testemunho feminino não era valorizado. E isso mostra que o evangelho não foi moldado pela cultura, foi moldado pela verdade.
E aí Lucas quer deixar claro, o reino de Deus não reproduz as estruturas de exclusão do mundo. Em Cristo, nós temos dignidade, a dignidade é restaurada, o valor é devolvido, a voz é concedida, e isso não significa que Lucas esteja fazendo um manifesto social moderno. Ele está fazendo algo mais profundo, mostrando que em Jesus a redenção alcança todos, especialmente aqueles que foram marginalizados. Então, quando nós olhamos para Jesus através do olhar de Lucas, nós aprendemos que o Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação futura, mas uma restauração presente. Então ele toca nas histórias quebradas, cura feridas antigas, devolve identidade. E isso nos confronta hoje, como igreja, como cristãos, como discípulos. Nós precisamos perguntar, nós estamos refletindo o Jesus que Lucas apresentou? Um Jesus que vê, que acolhe, restaura, dignifica, E esse não é apenas um estudo sobre mulheres, é um estudo sobre o coração de Cristo. Então Lucas ele nos mostra que Jesus não veio apenas mudar destinos eternos, mas também ele veio restaurar dignidade aqui e agora. Então, quando nós entendemos isso, a nossa fé deixa de ser apenas um discurso e se torna vida. Amém? Então, se inscreva aqui no canal para junto nós lermos o Novo Testamento em 90 dias. Nós estamos nesse propósito de lermos o Novo Testamento em 90 dias. Então vem ler com a gente, se inscreve aí no canal, vamos ler juntos. Deus te abençoe.